Aqui, ó, bolinho para café da tarde. Já tô cozinhando feijão para janta, mas acho que ninguém vai comer feijão não, porque vai ter churrasco. A aguinha para fazer um cafezinho. Olha aqui a massa do meu bolinho. Quem quiser vir pode vir comer, pode vir. Hoje é meu aniversário, comer bolinho. Mas o bolo tem, o bolo meu já tá na geladeira. Eu e meu irmão fazem aniversário junto. Meu irmão veio lá de Campinas. E a primeira coisa que ele pede é o seu bolinho de chuva. Aí eu tô fazendo bolinho de chuva. À noite tem um bolinho pra gente comer do aniversário. Fazer um cafezinho pra ele. Comemorar os 66 meu e os 60 dele. No mesmo dia. Meu irmão caçula. Aí, ó. Não fique com vontade, venha comer. Beleza. Boa tarde.